Boa noite, meus irmãos. Eu agradeço a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos juntos aqui para poder aprender a palavra do Senhor. E hoje, como é quarta-feira, no nosso culto de estudo bíblico da palavra de Deus, nós estaremos mais uma vez abordando o nosso tema, o que Deus tem a dizer sobre a ansiedade. É importante a essas alturas, irmãos, nós estarmos reavaliando o gráfico que foi apresentado aos irmãos no início desse estudo, que mostra um pouco do que seria o processo de dominação que a ansiedade pode exercer na vida de uma pessoa. Lembre-se que a ansiedade, quando ela não é controlada, ela vai atrair outras dificuldades e isso de forma progressiva, o que infelizmente tende a aprisionar a pessoa em um turbilhão de problemas, dos quais algumas pessoas realmente terão muitas dificuldades para sair. Então, de acordo com esse gráfico que você está vendo aí, tudo começa com o nosso pensamento e a forma como nós iremos reagir a ele. Por esse motivo, é importante que você aprenda a controlar a sua mente, que foi o tema do nosso primeiro estudo. E é importante essa dominação da mente, porque uma reação negativa certamente aumentará as suas preocupações, que vai desencadear de forma progressiva muitos outros problemas, como a dúvida, o medo, a tristeza, a vergonha, a ira, a solidão, a sensação de insegurança e também o sentimento de culpa que nós tratamos na semana passada. E perceba, irmãos, que estando preso a esse turbilhão de problemas, obviamente a nossa mente, o nosso coração, o nosso corpo e também espiritualidade serão afetados. E infelizmente, quando nós somos afetados dessa forma, o nosso lar, a nossa família e trabalho então serão também. Então podemos perceber, através desse gráfico, que a ansiedade ela não se resume apenas à ideia de preocupação, mas ela pode se tornar um conjunto de problemas que, se não for tratado, pode trazer sérias consequências à vida de uma pessoa, assim também na vida de todos aqueles que o cercam. Por esse motivo, irmãos, é importante que nós venhamos a mais uma vez, nos aplicar aos princípios que já foram apresentados até aqui, como forma de reprimir o mal da ansiedade na nossa vida. E até aqui nós vimos pelo menos 10 princípios que foram colocados e aplicados através da palavra de Deus. E mais uma vez eu vou repetir cada um deles. Aprenda a controlar os seus pensamentos. Esse foi o nosso primeiro princípio aí, aplicado na luta contra a ansiedade. Você também deve aprender a controlar as suas preocupações, você deve aprender a superar as suas dúvidas, você deve aprender a superar o medo, você não pode se entregar à tristeza, você deve aprender a controlar a sua ira, você não pode se esconder através da sua timidez ou vergonha, você deve se lembrar que nunca estará sozinho e você não deve permitir que a sensação de insegurança possa te desestabilizar. Na semana passada, nós tratamos do 10º passo, que seria liberte-se do sentimento de culpa. E para continuar aí no nosso estudo, irmãos, o 11º passo na luta contra a ansiedade é que nós não podemos perder a esperança. Nós não podemos perder a esperança. Eu convido aos amados a abrirem as suas Bíblias para o texto de Salmos 42. Salmos 42, versículo 11. E logo em seguida a essa leitura nós iremos a um breve tempo de oração para buscarmos a orientação do nosso Deus. Salmos 42, no versículo 11. Assim diz a palavra de Deus. Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Vamos orar. Nosso querido e maravilhoso Deus, mais uma vez nós estamos aqui diante da Tua presença para poder primeiramente, ó Deus, te louvar, te engrandecer e te adorar, porque Tu és um Deus digno, é poderoso e é misericordioso, ó Deus, para com cada um de nós. Nós te agradecemos pela vida do Seu Filho Jesus Cristo, que tem sido a nossa esperança no tempo atual, e é Ele mesmo que tem nos fortalecido mesmo diante das lutas e problemas que nós enfrentamos. Eu peço ao Senhor para que, através do Teu Espírito, essa mensagem venha de encontro às necessidades, ao mesmo tempo que possa vir trazer consolo, paz e esperança para aqueles que estão com seus corações afligidos e em grande perturbação por causa da ansiedade. Seja conosco, Senhor. Me use como instrumento da Tua vontade.
pois é a oração que eu faço no nome santo do seu Filho Jesus Cristo. Amém. Pois bem, irmãos, o 11º passo na luta contra a ansiedade, nós não podemos perder a esperança. Meus irmãos, o Salmo 42 é um dos meus salmos preferidos e eu já tenho colocado isso para os irmãos. E eu creio que essa simpatia que eu tenho por esse salmo, ela se dá pela afinidade que sinto com relação à luta interior que o salmista está apresentando aqui nesses versículos. E colocando essa questão em prática, quem aqui já não passou, né, por um período de luta interna, onde o seu coração luta contra a consciência, onde a carne luta contra o espírito, onde os seus desejos tentam resistir o desejo de Deus, onde a sua incredulidade e as dúvidas e o medo tentam matar a esperança que você ainda tenta se esforçar aí a manter viva. Eu acredito que todos nós já passamos por esse tipo de conflito, por esse tipo de luta interna. E os motivos, irmãos, podem ser variados. Com relação ao salmista, nós podemos identificar pelo menos 2 motivos que o levaram a essa ansiedade aflitiva aí. A primeira delas está relacionada ao seu afastamento involuntário da casa do Senhor, que o impedia de adorar no templo. Então ele vai colocar isso nos versículos 1 e 2, o seu grande desejo de poder estar na presença de Deus, junto com a comunidade de Israel, para poder adorar o Senhor. Não sabemos o motivo do porquê ele estava afastado, mas isso lhe trouxe grande ansiedade e aflição. Ao mesmo tempo, nos versículos de 3 a 5, ele coloca que parte da sua ansiedade era ocasionada por causa das dificuldades ou ataques que os seus inimigos impunham sobre ele. Então isso levou ao salmista a um grande conflito interno. E este conflito interno é tema dos demais versículos aí, como nós podemos ver. Mas, irmãos, embora o salmista ele não tivesse ainda resolvido o seu problema, embora o salmista não tivesse respostas de quando iria resolvê-los, ainda assim ele fez uma escolha muito sábia, como nós podemos ver neste versículo de Salmo 42, versículo 11. Porque mesmo na sua aflição, mesmo na sua dor, o salmista ele escolheu esperar. Em meio a lutas, ele resolveu manter viva a sua esperança. E, meus irmãos, basicamente a esperança é a viva expectativa que algo de bom vai acontecer. Ela se refere ao sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Ela nos faz acreditar em uma coisa que ainda nós não vemos, que está no futuro, mas nós consideramos como uma presente realidade. Inclusive, o apóstolo Paulo trata sobre isso lá no texto de Romanos, capítulo 8, e convido aos irmãos a abrirem nesse texto, Romanos, capítulo 8, os versículos de 24 a 25. Romanos, capítulo 8, versículos de 24 a 25. O apóstolo Paulo ele vai dizer, porque na esperança nós fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência nós o aguardamos. Então, baseado nessa verdade que o apóstolo Paulo está apresentando para nós podemos afirmar que uma pessoa esperançosa, ela confia que algo de bom irá acontecer. Ela tem a confiança de que o seu desejo pode se tornar uma realidade, ela confia que irá conseguir atingir as suas expectativas, ela confia que aquilo que ela não tem, ela pode vir a ter, e a esperança nada mais é, irmãos, do que a confiança imutável, inabalável e irrevogável. E por esse motivo que durante os períodos de crise, a esperança se torna algo essencial para nós. Por quê? Porque independente do problema que você possa estar passando, independente de quão difícil esse problema possa estar, por meio da esperança você conseguirá ver dias melhores. Então, irmãos, a esperança é algo essencial para aqueles que estão passando por dificuldades, por aflições, por problemas de depressão, por problemas de crises de ansiedade. Porque se você não conseguir ver no futuro algo melhor, se você não consegue criar expectativa de que você vai passar por essa dificuldade, certamente você não terá bom ânimo, você não terá motivação para continuar lutando apesar das severas dificuldades que você possa estar passando. Mas fato é, irmãos, que quando as situações não estão favoráveis,
Quando as nossas expectativas elas não são atendidas, quando nós não recebemos respostas para as nossas orações e quando tudo parece estar dando errado, a nossa esperança, que deveria ser firme, assim como foi aplicado aqui, imutável, inabalável e irrevogável, ela começa a se desmoronar. E o resultado é que a desesperança, ela pode levar embora a nossa alegria, a nossa paz e, por que não, também a nossa fé. É por esse motivo que é importante nós nos aplicarmos e nos atentarmos a alguns princípios que a palavra de Deus ensina para nós sobre a questão da esperança. E o primeiro deles que gostaria de compartilhar com os irmãos essa noite é que a esperança ela deve se mostrar resistente nos dias difíceis. A esperança ela deve se mostrar resistente nos dias difíceis. E a base desse texto, a base dessa verdade nós podemos encontrar no texto de Romanos capítulo 5, nos versículos de 3 a 4. Acredito que os irmãos conheçam bem esse texto, mas vamos mais uma vez nos atentar ao que o apóstolo Paulo traz para nós nesse texto. Romanos capítulo 5, versículos de 3 a 4. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. A esperança deve se mostrar resistente nos dias difíceis. Ao contrário do que muitos imaginam, irmãos, as tribulações não são os principais motivos que fazem as pessoas perder a sua esperança. Porque, de acordo com o apóstolo Paulo, nesses versículos, a tribulação é o meio pelo qual Deus fortalece a nossa esperança. E aplico essa verdade da seguinte maneira. As tribulações que Paulo se refere aqui, irmãos, provavelmente elas estão relacionadas àquelas pressões comuns da vida que nós iremos sentir por causa de problemas corriqueiros, como, por exemplo, doenças, falta de recursos e outras situações que podem nos trazer aflição. Mas por serem problemas comuns, problemas que em algum momento você sabe que você irá passar, queira ou não queira, você acaba criando uma certa resistência. E a ideia aqui não é se contentar com a situação, por favor, me entenda bem. Até porque ninguém fica feliz por estar doente, ou por passar necessidade, ou até mesmo por passar qualquer tipo de problema. Mas a ideia que quero aplicar aqui aos irmãos é o seguinte, que por saber que o problema virá, você estará pronto a suportá-lo. E isso de forma muito paciente, já que a sua convicção é que brevemente esse mal ele vai passar. E essas constantes situações que você vai passar na sua vida, ou seja, pelas várias vezes que você ficou doente, por as várias vezes que talvez tenha passado por dificuldades de recursos, ou até mesmo por outros problemas que tenham lhe trazido aflição, você vai acabar se tornando experiente nessas situações. E é justamente essas experiências que vão te trazer esperança. E porque é elas que fortalecem a sua esperança. Porque a ideia aqui é o seguinte, que tão certo como você está que esses problemas irão vir, tão certo você também estará de que esses problemas irão sair, ou irão ser resolvidos. Então é isso mais ou menos o que Paulo está tentando explicar para nós. E nesse sentido, irmãos, todos nós temos muitas experiências de situações difíceis que foram superadas. E é justamente essas experiências que devem trazer ainda mais convicção aos nossos corações de que o problema atual ele vai ser resolvido. E é assim que nós devemos pensar. Meus irmãos, se uma doença ela é capaz de tirar a nossa esperança, é porque certamente nós estamos esquecendo que as doenças anteriores elas já foram curadas. E é justamente por essa experiência que você passou de estar doente e ter sido curado, que deve também fortalecer a sua esperança atualmente, de modo que você vai confiar que essa dificuldade também será resolvida. E é justamente essa esperança que deve haver em nossos corações, independente do problema que pode vir nos afetar. É por esse motivo que Paulo aqui no versículo 5, ele vai dizer que a nossa esperança não nos confunde. Ou seja, você está certo que esse problema pode vir ser resolvido, que vai ser resolvido. E a esperança está inteiramente ligada à sua fé e à sua confiança. E se nós formos considerar aquilo que é a promessa de Deus para nós em muitas situações, certamente nós não teremos motivos para ficar tão preocupados ou ansiosos.
Porque a nossa esperança, ela é tão certa que Deus suprirá as nossas necessidades, que Ele estará do nosso lado, que Ele irá resolver os nossos problemas, e isso vai nos trazer paz. Então, meus irmãos, a esperança, ela deve se mostrar resistente nos dias difíceis. Ela deve se mostrar resistente enquanto você estiver passando por problemas. Aí nós temos o segundo princípio. A esperança, ela produz alegria em nossos corações. A esperança, ela produz alegria em nossos corações. Veja comigo os versículos de Romanos, capítulo 12, versículo 12. Romanos, capítulo 12, versículo 12. Paulo diz o seguinte, Romanos capítulo 12, versículo 12. Estava no capítulo 10. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Essa expressão de alegria, irmãos, ela pode se ver nas coisas mais simples da vida. Uma mãe que espera ver um filho que está no seu ventre nascer, uma criança que espera seu presente chegar, um pai de família que espera o salário receber, ou, no nosso caso, como cristãos, a nossa eterna esperança de ver Cristo voltar. Meus irmãos, todas essas situações, elas podem nos trazer alegria. São coisas que no presente você ainda não tem, são coisas que você almeja ainda receber, mas que pelo simples fato de você ter a esperança de receber, o seu coração se alegra. Então, é justamente essas situações, irmãos, que nós devemos nos apegar. Talvez no presente momento você não esteja tão feliz assim, porque a pressão pode estar intensa sobre você. Mas pelo fato de você saber que pode vir resolver esse problema, ou até mesmo vir receber coisas boas no futuro, você alegra o seu coração. Você se regozija na sua esperança. E, irmãos, todas essas situações que nós passamos, até mesmo essa que eu citei, obrigatoriamente requer muita paciência. Ao mesmo tempo, entende-se que durante esse período pode haver certas aflições, porque o fato da esperança que há em nossos corações não quer dizer que nós estaremos isentos dos problemas. Por favor, me entenda também nessa situação. Mas pela certeza que nós, no futuro, iremos receber aquilo que nós esperamos, os nossos corações irão se alegrar. E aqui nós temos uma questão bem interessante. Por quê? Porque ou você se abate pelo fato de ainda não ter o que você quer, ou você se alegra pela esperança de ter. Vou repetir. Ou você se abate pelo fato de ainda não ter o que você quer, ou você se alegra pela esperança de ter o que você quer no futuro. E se formos aplicar este princípio em muitas áreas de nossas vidas, nós certamente seremos muito mais felizes. Por exemplo, você pode se lamentar pelo parceiro que tem, ele pode te dar problema e você pode se lamentar. Ou você pode ter a alegria de ter a esperança de um dia vê-lo melhorar. Você pode se lamentar do emprego que tem, do salário que tem, ou você pode se alegrar com a esperança de um dia ver aí o seu trabalho melhorar ou o seu salário aumentar. Você pode lamentar pelos anos de faculdade, de estudo que você está fazendo, ou você pode se alegrar com a esperança de um dia se ver se formando em uma faculdade. Você pode se lamentar pelas dores e aflições que passa, ou você pode se alegrar por saber que um dia elas irão passar. E tudo aqui, irmãos, dependerá do seu ponto de vista. Mas como bem Paulo recomenda para nós nesse versículo, é melhor se regozijar na esperança. Então, se no presente momento você tem passado por dificuldades, problemas, eu não estou querendo dizer que você deve se esquecer deles ou ignorá-los, até porque isso é quase impossível. Mas em vez de você ficar focado nos seus problemas atuais, em vez de você ficar murmurando e lamentando pelas dificuldades que estão acontecendo na sua vida, você deve alegrar o seu coração com a expectativa de que lá no futuro esses mesmos problemas serão resolvidos, de que o Senhor irá lhe ajudar, de que todas essas situações poderão realmente ser resolvidas. E aí nós temos o terceiro princípio. Nós devemos procurar pensar naquilo que pode nos trazer esperança. Você deve pensar realmente naquilo ou nas coisas que podem te trazer esperança. Pois veja comigo o texto de Lamentações, agora no capítulo 3,
versículo 21. Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Lamentações 3:21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quero trazer à minha memória as coisas que me trazem esperança. Meus irmãos, o terceiro princípio é que você procure pensar naquilo que pode te trazer esperança. Como você bem sabe, o livro de Lamentações foi escrito pelo profeta Jeremias durante aquele período difícil que a nação de Israel, assim como todo o povo, estava passando. Meus irmãos, se você for analisar o livro de Lamentações, você vai perceber que Jeremias ele tinha muitos motivos para lamentar. E certamente as dificuldades que ele estava passando, assim, juntamente com o povo, iriam ocupar a sua mente. Eram pessoas que estavam passando por necessidades, era a violência dos babilônicos que estava afetando a maioria das pessoas. Então, eram sérios problemas que poderiam ocupar, dominar a mente de Jeremias. Mas, irmãos, mesmo diante dessas situações difíceis que ele estava passando, ele fez uma sábia escolha, assim como a do salmista, como vimos no início, né? Porque Jeremias, ele resolveu que deveria permitir entrar na sua mente, na sua memória, apenas coisas positivas, apenas coisas que poderiam lhe trazer esperança. E o fato de ele estar dizendo aqui que queria trazer à memória coisas que lhe trariam esperança, provavelmente ele estaria dando uma indicação daquelas coisas que ele já havia experimentado. E aí nós entramos mais uma vez dentro daquilo que Paulo traz para nós, né? Que nós iremos criar experiências. E eu creio, particularmente, que as experiências das quais Jeremias está tratando aqui estejam relacionadas àqueles benefícios da parte de Deus. Ou seja, ele era consciente, ele sabia da história de Israel, ele sabia, era consciente do quanto Deus favoreceu essa nação. Então, em vez de ele ficar se lamentando naquela presente situação, pelos os fatos ruins que estavam acontecendo, ele preferiu lembrar daquilo que Deus já havia feito pela nação, da forma como ele havia já libertado a nação de Israel, da forma como Deus já havia favorecido o seu povo, e ele se alegrou com essa memória. Então, irmãos, é exatamente o que nós devemos fazer. Em situações difíceis que nós podemos estar passando, nós devemos trazer à nossa memória coisas que vão alimentar a nossa esperança. Não ao contrário, não tirar a nossa esperança. E isso também pode ser aplicado nas situações mais simples que nós podemos passar. Por exemplo, se você está aí numa possível falta de recursos, então você deve se lembrar, nesse momento, das vezes que Deus lhe favoreceu. De quantas vezes de forma milagrosa, e eu posso colocar isso de experiência própria, né? Deus, no seu aperto ou no meu aperto, ele mandou pessoas para poder nos ajudar, ou seja, mandando uma cesta de alimentos, ou até mesmo de uma forma milagrosa, aparecendo um dinheiro aí na sua conta, ou pessoas vindo ofertar para você, ou um salário que foi aumentado quando você nem sequer esperava. Então são essas experiências que vão te ajudar a passar por essas dificuldades. Essas experiências são essas memórias que vão fortalecer a sua esperança. Da mesma forma, quando você estiver com enfermidades. Ficar doente, irmãos, não é algo bom para ninguém, né? Todos nós ficamos incomodados quando estamos enfermos. E diante dessa situação atual, talvez as pessoas realmente estejam muito preocupadas se realmente vão contrair a doença ou não. Mas, irmãos, o fato é que muitas doenças elas já foram curadas pelo Senhor. Quantas enfermidades nós oramos ao Senhor pedindo, Deus, me liberte disso, e nós fomos libertos. Quantas dores de cabeça, quantas dores no estômago, quantas outras doenças mais sérias que Deus nos ajudou a sair dessas situações. Então, quando você estiver doente, em vez de você ficar preocupado ou até mesmo se lamentando por poder estar doente, por estar doente, você deve trazer à memória a forma milagrosa ou a forma misericordiosa pela qual Deus já te curou, e isso diversas vezes. E isso certamente vai alimentar a sua esperança. Da mesma forma, isso está relacionado à sua segurança, à sua integridade física e também aos seus relacionamentos. Então, qualquer tipo de problema, o que nós devemos fazer? Nós devemos trazer à nossa memória aquilo que já nos fez feliz. E isso certamente irá também fortalecer a nossa esperança para o futuro. Então, só pegando uma aplicação aí,
também é colocada pelo apóstolo Paulo, lembre-se daquilo que ele diz em Filipenses 4:8, que nós devemos ocupar a nossa mente com coisas agradáveis. Nós devemos pensar em tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é respeitável, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é de boa fama, tudo aquilo que é amável. Então, aplique isso na sua vida. Comece a pensar em coisas boas, até mesmo para que a sua esperança possa ser fortalecida. O quarto princípio, irmãos, é que sem esperança a vida perde o seu significado. Sem esperança a vida perde o seu significado. Abram suas Bíblias lá para o texto de Jó, agora no capítulo 7. Jó, capítulo 7, no versículo 6. Jó, capítulo 7, versículo 6. Em seu lamento, Jó ele diz as seguintes palavras: os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão, e se findam sem esperança. Meus irmãos, nós falamos muito sobre Jó nesse final de semana. E é notável que Jó passou por situações terríveis. Situações que, de fato, levaram em alguns momentos até mesmo a perder a sua esperança. Assim como nós podemos ver nesse versículo. E isso é o que nós podemos ver em muitos outros textos do livro de Jó. E aqui a aplicação nessa situação presente é que, diante dos problemas de saúde que ele teve, devido às perdas que ele sofreu, Jó imaginava que não sobreviveria e que os seus dias estariam chegando aí ao seu final. Mas, irmãos, infelizmente a perda da esperança, ela levou Jó a realmente considerar que iria morrer, que não veria a sua situação ser resolvida pelo Senhor. E de certa forma é isso que tem acontecido com muitas pessoas, porque a perda da esperança tem levado muitas pessoas a este mesmo pensamento, pois em suas dificuldades elas acabam imaginando que nunca irão conseguir superar os seus problemas e, infelizmente, para alguns isso significa até mesmo a pensar na morte, já que por não conseguir almejar nada de bom para o seu futuro, elas acabam desistindo de viver. E aqui nós temos o sério problema do suicídio. A perda de esperança é o que tem levado muitas pessoas a cometer o ato de suicídio, porque elas realmente não conseguem ver dias melhores. Elas não conseguem ter a expectativa de que seus problemas serão resolvidos. E isso aqui é algo muito sério. Meus irmãos, o que nós precisamos entender é que sem esperança a pessoa não consegue viver. E é por esse motivo que nós devemos sempre considerar essa questão. Porque se a pessoa perde a sua esperança, logo ela perde o seu objetivo de vida. Mas para aqueles que assim pensam, é algo importante que nós devemos aplicar, é aquilo que também está em Jó, capítulo 17, os versículos 14 e 15. Jó, capítulo 17, os versículos 14 e 15. Porque Jó ele chegou à seguinte conclusão: se ao sepulcro eu clamo, tu és meu pai, e aos vermes, vós sois minha mãe e minha irmã, onde está, pois, a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem a poderá ver? Meus irmãos, o que Jó está dizendo aqui para nós é o seguinte, que qual tipo de esperança ele poderia ter estando morto? Qual tipo de esperança, o que ele poderia esperar estando numa cova? Nenhuma. Então, essa é a mesma realidade que nós devemos considerar para aqueles que acham que a morte pode lhe trazer algo melhor. Na verdade, não pode. Até mesmo porque o próprio Isaías, lá em Isaías capítulo 38, versículo 18, ele pergunta, na verdade, o que poderá fazer, o que Deus pode fazer por alguém que esteja morto? Absolutamente nada. Então, meus irmãos, esse pensamento de que a morte pode aliviar a dor, o sofrimento presente, na verdade é um engano. Porque sem esperança, se a falta de esperança não pode oferecer vida neste mundo, a mesma falta de esperança também não pode estar no mundo por vir. Então, é importante que nós venhamos ajudar pessoas que estejam passando por esses problemas e, obviamente, alimentar a esperança dos seus corações para que eles não possam até mesmo chegar ao ponto de perder ou querer tirar a sua vida por não almejar algo que está no futuro. Deus, ele sempre é misericordioso, ele é favorável conosco e nós devemos sempre pensar no melhor. É isso que nós devemos aplicar nessa questão. E para nós terminarmos, irmãos, o quarto princípio é que a nossa esperança ela deve estar em Deus.
A nossa esperança, ela deve estar em Deus. E aí convido os irmãos para abrir as suas Bíblias no texto de Salmos 28:7, que será o último versículo que nós iremos ler. Salmos 28, versículo 7. Assim diz a palavra do Senhor. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele meu coração confia. Nele fui socorrido e por isso meu coração exulta. E com meu cântico o louvarei. A nossa esperança, ela deve estar em Deus. Muitos se esquecem, irmãos, que este mundo, assim como todas as coisas que nele há, é falível e, infelizmente, quando nós colocamos a nossa esperança em coisas falíveis e também em pessoas falíveis, nós temos a tendência de nos decepcionar. É por esse motivo que a própria Bíblia ela vai nos dizer que maldito o homem que confia no homem. Porque ao colocar a nossa confiança no homem e nas coisas deste mundo, eles irão nos decepcionar. E uma vez decepcionados, a nossa esperança ela morre. Meus irmãos, sendo assim, é mais do que necessário que para que nós venhamos manter a nossa esperança viva, nós temos que depositar a nossa confiança de forma integral no nosso Senhor Deus. Porque certamente Deus, ele é eterno, ele é fiel, ele é confiável e ele também tem o poder para resolver todos os nossos problemas. É por esse motivo que o próprio Jeremias ele havia dito em Jeremias 17:7, bendito o homem que confia no Senhor e cuja a sua esperança é o Senhor. Meus irmãos, muitas pessoas tendem a resolver ou tentar resolver os seus problemas se esquivando de Deus. E eu posso garantir para você que isso não será possível. Deus é aquele que pode resolver os nossos problemas. Deus é aquele que controla a nossa vida. Deus é aquele que também permite que situações venham acontecer, seja para nos provar, nos disciplinar. Então, certamente a nossa esperança deve estar no Senhor, que pode fazer tudo, que é misericordioso, que é bondoso, que nos ama acima de tudo. E certamente, irmãos, quando nós colocamos a nossa esperança no Senhor, nós não iremos nos decepcionar. Então, irmãos, é importante que na luta contra a ansiedade você confie plenamente no Senhor. Assim como vimos lá no Salmo 42, como nós introduzimos esse estudo. Sendo assim, você terá sempre o seu coração alegre, você estará pronto para suportar as dificuldades, você poderá encontrar paz, porque sabe que o Senhor estará ao seu lado. Então, são essas aplicações que devemos fazer na luta contra a ansiedade, para que nós consigamos vencer este mal que sempre tem afetado as nossas vidas. Então, é com essa palavra que termino e vamos buscar mais uma vez o Senhor através de uma oração. Oremos. Nosso querido e bondoso Deus, mais uma vez nós te agradecemos pelo estudo da tua palavra e eu peço ao Senhor para que venha, Senhor, falar no coração dos nossos irmãos em Cristo e de todos aqueles que ouvem e os ajudar a fortalecer as suas esperanças para que assim, ó Deus, eles possam estar prontos a resistir os dias maus. Essa é a oração que eu faço no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém.